Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está no Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós trabalhamos com chinês, japonês, coreanos, os asiáticos de uma forma geral e também o povo de Israel. Se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo. E eu gostaria de animar vocês a estarem conosco sempre. Se eventualmente você tiver que interromper no momento que a gente está falando, fica sempre tranquilo, porque nós vamos estar sempre colocando isso lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Lá você vai encontrar mais de 400 mensagens. Entre no playlist e ali você vai procurar o tema que você acha interessante, dúvidas, e para que você tenha muitas perguntas respondidas, não é? E se eventualmente você continuar com dúvidas, entre em contato conosco. 11 999 11 5272 e entre no WhatsApp, faça a tua pergunta, eu terei realmente muito prazer em responder a você. E você que está conosco já há muito tempo, eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela tua vida. Orem muito por nós, para que isso que eu estou fazendo aqui atravesse fronteiras e muitas pessoas possam realmente conhecer esta palavra. Nós estamos dando continuidade a uma série essa que fala exatamente a respeito de Efésios. Efésios é um livro que, quando você pega os 3 primeiros capítulos, ele está falando realmente qual é a tua posição, né? O que aconteceu, como mudou sua vida. A partir do capítulo 4 é como se Paulo dissesse, bem, já que vocês sabem tudo isso, agora vivam. E nós estamos exatamente tratando do capítulo 4. Nós começamos a trabalhar, ficamos um podcast inteiro praticamente no versículo 11, e hoje vamos comentar um pouquinho mais, mas vamos dar continuidade, tá bem? Que Deus abençoe e vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos por esse privilégio de nós estarmos aqui. Que o Senhor possa nos usar, o Senhor sabe das nossas limitações. Então, Senhor, usa o teu servo, todos nós que estamos aqui, para que realmente pessoas possam ser também edificadas. Dê-nos sabedoria, Senhor, aquela que sai do teu trono. Pedimos, ó Pai, que pessoas que estejam assistindo possam ser tocadas e possam ser transformadas, libertas, edificadas, e que essa mensagem possa se espalhar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Minha esposa amada, tá bonita hoje, hein, mulher? Tá Sempre tá, mas hoje... bom. E aí, o que você me fala? É sempre uma alegria, né? Podermos estar aqui, falar dessa palavra tão maravilhosa, né? Porque a única maneira que nós podemos conhecer a Deus é através da sua palavra. Então, poder, né, através desta palavra, fazê-lo conhecido, né? Através da minha pessoa, através da sua palavra. Então, assim, é sempre um privilégio. Isso aí foi um presente de Deus, né? Que através do Caio, Deus usou. Através do Felipe também, assim, um conjunto de coisas, né, que Deus preparou para que estivesse aqui. Né? Eu louvo a Deus e a vida deles também. Amém. E aí? E aí, tudo bom? Dom Marcos, o que você nos conta? Alguma novidade? Sua vida, como é que está? Sim. Seus negócios? Bom, a gente, nesse carnaval, a gente foi... Você foi pular o carnaval? Não. A gente foi passar umas fériasinhas, né? Em Volta Redonda. 4 dias. E em termos, assim, espirituais foi muito legal, porque tem uma pregação lá, no domingo, que falou muito aos nossos corações, que é aquela pregação que falava do homem... do homem... o que é mesmo? O judeu lá. Do judeu. Sim, os dois judeus. Do publicano e do fariseu. E falou muito ao meu coração, porque lá ele falava que o homem que se achava lá, o que é publicano, ele tinha um coração contrito, né?
um coração que realmente é humilde, né? Quebrantado. E o fariseu, ele se orgulhava das conquistas dele, né? Sua humildade. E ali o publicano saiu justificado, porque ele realmente reconheceu o erro dele, né? Ele era pecador. Ele era pecador. Embora o outro fazia tudo certo, ele estava cheio de si, né? Tudo certo entre aspas, porque na verdade o coração dele, o que importa para Deus é o interior, não é o que ele joga para fora, né? Isso. E ele orava de si para si mesmo, não estava falando com Deus, né? Então assim, o que ficou para mim é que a gente sempre tem que estar com o coração contrito, né? Porque a gente sempre vai estar errando, né? Mas a gente sempre tem que estar com o coração contrito para que Deus possa ter misericórdia da gente, né? Ter sempre o cuidado de nós não agirmos como um fariseu. Um fariseu. Amém. Você tem os telefones para contato? O que você faz na vida? Tá. Então, assim, a gente trabalha aí com tráfego pago, né? Anúncios online. E agora a gente está fazendo anúncios também no Google Ads da nossa própria empresa, né? E a gente deu uma modificada geral, assim, no nosso site, porque ele tava muito, assim, meio jogadinho, né? Aí, para fazer a conversão dos próprios anúncios que eu estou fazendo na minha empresa, então meu site tem que estar organizado, né? Claro. Então eu organizei ele, deixei ele bem melhor, eu coloquei umas imagens de inteligência artificial dentro dele. Então não eu deixei não ser em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então assim, eu tô olhando outros concorrentes, ver o que eles colocam em termos de botão, o que eles colocam em termos de foto, o que eles colocam nas coisas e tô fazendo no meu. Foi enriquecendo. Tá? A ideia é sempre estar melhorando. Como que uma empresa que está precisando crescer pode entrar em contato com você? Então, tem através do telefone aqui de Campinas, que é o 19 98 25 25 965, e de São Paulo, 11 947 23 1984, né? Muito bom. Então, toda empresa que realmente está precisando... porque, assim, o que eu vejo é que muitos empresários têm um pouco de medo porque não conhecem tecnologia. E quando a gente não conhece da tecnologia, de marketing, etc., fica um pouco de medo. Mas, diferentemente de outras plataformas, o Google Ads é muito tranquilo, porque basicamente você tem que colocar as palavras-chave e colocar o anúncio, entendeu? E aí a pessoa já começa a ter ligações. Ter retorno, né? Ter retorno, entendeu? Muito bom. Muito bem, muito bem. Antes de nós conversarmos sobre o tema de hoje, que é da sequência a Efésios 4, versículo 11 em diante, eu queria comentar que deve estar correndo boca em boca aqui no Brasil a respeito de algo que aconteceu na Bahia, em pleno carnaval, onde duas cantoras famosas que sempre animaram, né, o carnaval, aconteceu algo assim tão inesperado que eu acredito que já ultrapassou o Brasil, já deve estar para longe, né? Então, não só ouviu quem estava lá, que eram milhares de pessoas, como milhões de pessoas que acompanhavam isso através da televisão, de outros meios de comunicação. Uma cantora que nós ouvimos falar no passado, e ela se disse convertida, mas dentro do carnaval, e carnaval para nós só a carne vale, nenhum cristão assim, vai participar de algo desse tipo, porque é totalmente contrário. Porque quem é o líder, quem é o chefe, quem é o rei momo? Porque mas quem moveu o coração dela, porque assim, é um ambiente né, bem conturbado, né, para um cristão estar. O famoso rei momo, na verdade, é o diabo. Né? Ele é o líder da festa e os demônios correndo solto e gerando todo tipo de problemas. Né? Pessoas drogadas, pessoas que praticam sexo, mulheres grávidas, morte, né? Pessoas que separam da esposa, né? Homem da esposa, esposa do homem, traições, né? Enfim, tudo que se tem feito no mundo extravasando a carne é o que se acontece dele. E de repente, sem mais nem menos, a Baby do Brasil, ela vem e fala uma frase assim: galera, olha,
se preparem porque nós já estamos no Apocalipse. E entre 5 a 10 anos vai haver um arrebatamento. Bom, essas duas palavras... Né? São duas coisas que... essas duas palavras que ela falou, essas duas palavras que ela falou, aquele montão de gente que estava presente e as outras ouvindo de fora, a maioria não sabe nem o que é isso, não sabe mesmo. Sim. E se já ouviram falar, não sabe qual é o conteúdo. Sim. Bom, a Ivete Sangalo tomou um susto, né? E ela tentou, de alguma forma, trazer de volta o pessoal que foi impactado com aquela frase, de volta para, vamos dizer assim, amenizar voltar novamente ao ritmo, coisas, naquilo que eles estavam fazendo. E ela fala algo que demonstrou, coitadinha, como ela não sabe nada da palavra. Ela disse, eu não vou deixar acontecer o Apocalipse. Eu vou marretar o Apocalipse. Marretar, não sei. Macetar. É outra palavra. Macetar. Macetar. Então, quando ela falou essas duas coisas, e depois eu não sei porquê, a Baby gritou um aleluia, louva a Deus, sei lá, alguma coisa assim, mas tudo bem. Deus permitiu que isso acontecesse, tá? De algo ruim, um lugar podre, um lugar onde as pessoas falam palavrão, tudo que pode liberar geral da carne, surgiu algo bom. Que algo bom de um lugar tão podre, tão sujo, tão cheio de problemas? Pessoas que ouviram, as milhares de pessoas que estavam ali presentes e as outras que estavam ouvindo, ficaram curiosas. O que é Apocalipse? O que é arrebatamento? E os que eventualmente ouviram, possivelmente hoje, nesses dias que já são 2 ou 3 dias, estão indo atrás para saber o que era. Então, eu fiz uma live, e nessa live nós estamos comentando isso, está lá, tanto no Face quanto no YouTube. Está a frase dela, né? Eu não vou permitir que aconteça o Apocalipse. E eu estou explicando, então, para aquelas pessoas que eventualmente estão curiosas e não conheceram e não sabem nada a respeito de Apocalipse e nem de arrebatamento, nós fizemos uma exposição mostrando exatamente toda uma sequência desde o arrebatamento da igreja e o que é o arrebatamento, e também o período da grande tribulação, depois a volta de Cristo, o milênio até o julgamento final. Então, quem quiser, dá um pulinho lá, tá? Entre no Face, Raul Nogueira, ou lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. E procure lá, tá bom? E você que talvez tenha dúvida, e aquele que não tem, vai ter talvez um instrumento para poder passar para outras pessoas, tá bem? Também ela inverteu a ordem, né? Primeiro ela falou que... Do Apocalipse que nós já estamos no Apocalipse. Depois, mas... Porque a gente sabe que nós não estamos, porque o anticristo não está reinando sobre a terra. Né? Então, nós temos e a igreja não vai passar pelo nós vamos ser Apocalipse. Retirados antes, né? Tem pessoas que acham que não, tem pessoas que acham que a igreja fica até a metade da grande tribulação, outros acham que é só pré-milenista, mas eu não vou discutir esse assunto. Eu examino isso há 45 anos e creio pela palavra que a igreja não passará realmente pela grande tribulação. Haverá primeiro o rapto, né, o arrebatamento, e depois tudo isso que nós já conversamos. Eu estou orando por elas, né, para que a Baby do Brasil possa realmente ter um entendimento real do que a palavra de Deus diz, não é? E do que vai acontecer, e quem vai realmente participar desse arrebatamento, e orar pela Ivete Sangalo, para que ela venha conhecer o Deus vivo. Talvez isso possa não vamos né? desrespeitar nenhuma delas, elas são pessoas profissionais, e nós temos que respeitar, ou seja, eu oro e intercedo por elas. Livre, né? Deus é pessoa. permite. Ok. Vamos abrir a palavra de Deus
em Efésios, capítulo 4. Caio, tudo bem, Caio? Tudo bom, pastor, tudo ótimo. Então, Meio gripado, um pouco de dor de garganta, eu tava meio rouco, mais do que minha voz já é, mas estou melhorando, vou melhorar, em nome de Jesus. tá bom. Bom, nós fizemos assim um trabalho assim muito longo só no versículo 11, né? Então, nós estamos lendo Efésios 4, versículo 11 em diante, mas eu vou dar uma lida no 11 de novo. Já falamos a respeito disso, não vou voltar, não, só vou ler. Então, no 11 diz, e ele mesmo, Deus, né, concedeu uns para apóstolos, já nós falamos que não existe mais, outros para profetas, não existe mais nenhuma profecia que entre ou saia das Escrituras, outros para evangelistas, e isso ainda tem, eu sou um deles, e outros para pastores e mestres. Então, pastores são aqueles que são colocados para apacentar uma igreja local, e mestres, aquelas pessoas que se aprofundam no hebraico, no grego, no aramaico, e realmente conseguem extrair o significado do texto e expor isso. E se essa pessoa que é mestre ainda tiver o dom de ensino, então ele arrebenta, como diz o outro, né? Bom, o que o versículo 12 nos informa? Que esses líderes que foram levantados, eles vão estar equipando os santos. O que é equipar os santos? Nós já vimos o sentido no original, é como pescadores que estão consertando as redes, que estouraram pelo cardume muito pesado, ou colocando um osso no lugar. Então isso é nós estarmos, como ele fala, aperfeiçoando. Então, Sim. essa palavra aperfeiçoando é colocando tudo no lugar. Sim. Porque o Senhor nos chamou antes, não é? Ele já nos conhecia na mente dele antes da fundação do mundo. E nos colocou na história, no período histórico que ele queria, no país que ele queria, na cidade, estado, cidade, casa, paz. Para quê? Para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, como amor. consequência para os outros. E em amor nos predestinou para louvor da sua honra e glória. Vimos que tudo para começou. O nosso retorno, né? Vimos que tudo começou no versículo 13, quando nós ouvimos a palavra da verdade, cremos, nos convertemos em Cristo, pedimos para Jesus Cristo entrar em nossa vida. A partir daí nos tornamos santuários do Espírito Santo. E no 14 diz que estamos aguardando o dia do arrebatamento, que nós acabamos de mencionar, o dia em que o Senhor Jesus vai trazer em sua companhia os que dormem, aqueles que morreram em Cristo da igreja, não do Velho Testamento, e muito menos da grande tribulação, não, só da igreja. Ele vem, essas pessoas ressuscitam, os que estiverem vivos. Vamos supor que isso acontecesse agora, Marcos. Nós não passaríamos pela morte, seríamos transformados. Então, primeiro é transformado e ressuscitado os que já haviam partido, e depois nós seremos transformados, também à semelhança de Cristo ressuscitado, e encontraremos com o Senhor nos ares. A partir daí, então, começa na grande tribulação e a manifestação do anticristo. Fala um pouquinho sobre a parte de ressuscitados de novo. Tá. Vamos ler. Então vamos fazer a diferença. Abra lá em 1 Tessalonicenses. Isso que você está falando é parte do arrebatamento, certo? Sim. É o arrebatamento. E aí eu quero saber sobre a questão dos... Então abra lá 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra lá. Bom, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que acontece é que essa turma que está aqui foi muito impactada por Paulo e tiveram atitudes fantásticas. Os Tessalonicenses tinham as 3 marcas que todo mundo devia ter. Uma fé em ação. Ok? Um amor abnegado, um amor de dar-se e uma viva esperança na volta de Cristo, que é exatamente quando nós vamos nos encontrar com Ele e depois Ele volta conosco no final da tribulação de forma visível. Aí sim, volta os crentes do Velho Testamento, o pessoal que morreu na grande tribulação em Cristo, e a igreja, já não mais como noiva, mas como esposa. Bem, então, aqui diz assim, versículo 13.
Não queremos, porém, irmãos, tá? Que sejais ignorantes. Ignorante não é burro. Muitas pessoas confundem. Ignorante é uma pessoa que ignora aquele assunto. Não conheço. Tá? Ele pode ser um Einstein, mas ele é ignorante, por exemplo, nessa parte, nesse assunto. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dorme aqui não é dormir como alguns pensam, o sujeito fica inconsciente, né, dormindo até o dia que ele ressuscita. Não. Dorme aqui aqueles que morreram em Cristo. Sim. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, esse versículo 13 é muito significativo. Tá bom? Porque fala exatamente isso. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, morreu, acabou. Tinha muitos que acharam, morreu. Né? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, essas duas palavrinhas são muito importantes. Muito. Assim também, da mesma maneira, Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia. Onde é que está Jesus, Graça? No terceiro céu. Tá. Então, trará juntamente em sua companhia. Então, esses que dormiram estão aonde também? Terceiro céu. Os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo achava que ele ia também passar, né? Porque ele não sabe o dia e hora, né? Sim. Então ele se colocou no meio aí. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, a nossa transformação não ocorrerá antes da transformação dos que já morreram. Já foram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então ele vem trazendo, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele traz aqueles que estão com ele, não é? Depois, versículo 17, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora me abra lá em 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, versículo 51. Você pode ler, Marcos? Do versículo 51 até o versículo 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto é que corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então vamos traduzir. Bem claro. Se fala da última trombeta, então tem toques anteriores. Ok? Tem alguns toques antes da última. E ele fala que é um mistério e que nem todos dormiremos. Por quê? Porque quando tocar a última trombeta, se nós estivermos vivos, o Senhor Jesus está voltando com aqueles que estão em Cristo, da igreja especificamente. Esses ressuscitam a semelhança de Jesus. Nós que estivermos vivos não passaremos pela morte, seremos transformados e seremos arrebatados num piscar de olhos. Tchau. Você falou que aqueles que do passado seriam ressuscitados? Não, do passado não. Do passado não.
só os que morreram da igreja, ou seja, daqueles que, desde Pentecostes até o dia de hoje, tem muitos servos de Deus que já morreram. Sim. Da igreja. Esquece os crentes do Da passado. igreja, certo. Então, esses estão lá no terceiro céu, estão com o Senhor. Estão com o Senhor. No dia em que o último da igreja se converter, que nós não sabemos onde está, o Senhor, então, vem nos buscar. Ele traz em sua companhia os que dormem, esses descem, o Senhor fica lá nos ares, esses descem, são ressuscitados. Nossa, os corpos deles vão ser ressuscitados. Reconstruídos. Nossa. E os vivos vão ser transformados. Aí, nós todos... Mas é engraçado isso, né? Uns já estão com o corpo glorificado, voltam... Não estão com o corpo glorificado. Aqueles do período da igreja... Não estão glorificados. Não, do período da igreja, desde Pentecostes, que estão no céu. Não está glorificado. Ainda não. Eles só vão ficar glorificados agora. Mas eles não estão no céu? Estão. Mas não é glorificado. Não, eles estão com corpos celestiais. Sim. Um corpo provisório. O que seria um corpo provisório? É um corpo espiritual. É um corpo espiritual. Não é um corpo físico. Mas o que eu quero dizer é que é engraçado que, tipo, aqueles que já estão lá com o corpo intermediário, vamos dizer assim, vão ficar... vão ressuscitar com o corpo físico. Isso, e sem sangue. Não sem sangue. Não físico. Tanto é que quando Jesus Cristo ressuscitou, o pessoalzinho dele lá pensou que estava vendo um fantasma. E ficaram apavorados. Eu até falo com os testemunhos de Jeová, quando chego nesse ponto que estou evangelizando eles, eu falo, bom, aqui, queridos, ou vocês e os apóstolos estavam e estão certos, e realmente o Senhor Jesus era um fantasma, ou você e os apóstolos estão errados. Porque Jesus fala, por que vocês estão me olhando dessa forma? Toca em mim e vê que fantasma não tem osso como eu tenho. Ok? Então Jesus ressuscitou com um corpo glorificado e que tem ossos, não tem sangue. O sangue foi dado para nós, para esta carne, para viver nesse mundo. Então, sangue não entrará nem no milênio, nem na eternidade futura. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse pessoal que estava no período de Pentecostes até hoje, que estava no céu, ele estava com o corpo, intermediário. Aí, quando Jesus voltar, eles vão ser ressuscitados com corpos aqui da terra, mas você falou que eles sem sangue, não né? É da terra. A semelhança de Jesus. É um corpo glorificado. A semelhança de Jesus, entendi. Sim. É que eu imaginei que eles iam, tipo, aquele osso que estava na terra ia voltar. O Senhor vai restaurar a forma como Jesus vai fazer. Mas seria que a gente não sabe. Imagina um sujeito que foi queimado, não tem nada. Ele vai ser refeito por completo. Entendi. E aí aquelas pessoas que estão vivas. Aí Jesus, quando voltar, eles vão ser levados ao céu. Não passam pela morte. Não passam pela morte. São transformados. E agora, tanto os que estavam vivos, quanto os que eles vão estar no mesmo corpo? No mesmo corpo. Tá. E vão estar na presença de Deus num piscar dos olhos. Inclusive, mas é um corpo diferente, porque... Não, é glorificado. Tanto é que Jesus passou pela parede. Exatamente. Tá, é diferente. Então é um negócio bem diferente. Diferente. Então, a grande questão é essa. Quando nós estamos lendo que Jesus realmente ele vai cumprir aquilo que ele falou. Posso falar? Esse corpo é incorruptível, porque não vai ter fim, porque esse aqui vai ter fim. Tá? Por isso que você tem as doenças e tal. Então um dia você vai morrer literalmente. Tá? Agora o corpo espiritual não, porque nós somos eternos. É o único seres na face da Terra. Que eterno é o homem. Agora, você vai passar a eternidade com Deus ou longe de Deus. Tá? A grande questão é essa. Se você nasceu de novo ou não. Se você não nasceu de novo, infelizmente você não vai passar a eternidade com o Senhor. Tá bom? Não que ele não queira, ele morreu por todos, né? Mas nem todos vão receber. Tá bom? Muito bem, voltemos então lá onde nós estamos.
Vamos lá. Então, nós estamos falando que aqui em Efésios, capítulo 4, nós vamos realmente estar sendo preparados por líderes levantados pelo Senhor Deus. com dons específicos para que nós possamos atingir a maturidade espiritual. Então, o versículo 12 diz que esses, atualmente evangelistas, pastores e mestres, foram colocados para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. O Senhor não chamou ninguém à toa. Ele não deu dons para mim e dons para vocês, pelo menos um, para você ficar sendo um esquenta-banco. Para você ser um chupim. Lembra do passarinho que chupim, ele é chupim mesmo, né? Ele coloca os ovinhos dele dentro do coitadinho do ninho do tico-tico, que é um passarinho pequenininho. Aí nasce aqueles pássaros grandão, né? E o tico-tico, coitadinho, tem que correr lá, pegar a comidinha e traz. Até que eles batem e saem fora do ninho, né? É chupim. Então tem muito chupim, só fica comendo, mas não faz mais nada, né? Então ele fala, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os líderes são levantados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Até, versículo 13, que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, então o alvo é que todos nós estejamos mergulhados na palavra e comendo dessa palavra, tenhamos como corpo uma unidade de fé, ou seja, sim, na aplicabilidade desse conjunto de doutrina, não é? E ele fala mais, no pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida que eu sempre falo isso, na graça e eu sempre falamos, mergulhe na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra, para ter experiência com Deus da palavra. E ele fala isso. Se você realmente está buscando maturidade, na medida que você conhece a palavra de Deus, você vai se tornar maduro. Ele diz a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o versículo 14, eu brinco, é como se fosse um menino de rua espiritual. Lê para nós, Graça. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que se induzem ao erro. Então, aqui está explicando muito bem isso, né? Esses homens, existe esse dom para que eles nos capacite, né? A gente ter a estatura de Cristo, o conhecimento desse Deus, né? Que não sejamos como menino, porque lembra que quando a gente tinha aquela reunião em casa, tinha uma moça, ela foi numa igreja, que estava a igreja da moda, né? Ela era uma menina, né, espiritual, porque ela foi nessa igreja e ela recebeu um dente de ouro. E ela mostrou pra gente. Foi uma época, a época do dente de ouro, né? Dente de ouro. Aí o Rô falou assim, tudo bem, você recebeu o dente de ouro, e agora? Para que serve esse dente? O que isso mudou a tua vida? O que mudou a tua vida? Né? Então, assim, ela ficou bem alerta, né, depois disso, e foi muito bom que ela começou a crescer na graça e no conhecimento do nosso Então, Deus. muitas coisas vão aparecendo no caminho dos cristãos, cada hora é uma novidade, né? E a gente percebe que são cantos de sereia, né? Porque justamente é isso que Deus está falando aqui. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, né? Aparece uma novidade aqui, você corre, aparece outra lá, você corre, e você não tem maturidade, você não cresce, porque esse crescimento é você conhecer a Cristo. Sim. Você tem experiência com Deus. A gente vê também que as igrejas hoje estão muito fracas, né? Sim. Porque a pessoa não sabe o dom dela, Sim. ela não lê a Bíblia, só fica lá sentada. Aí quando vem uma palavra que não tem nada a ver,
primeiro o espírito não toca, ela não sabe nada, não vai conseguir rebater. Então a gente vê que a fragilidade das igrejas hoje está muito grande, né? É por isso que tem muitos testemunhos de Jeová que chegam na porta de evangélicos, entre aspas, que levam o cara. Porque eles apresentam vários textos fora do contexto. Uma pessoa não sabe nada, Não sabe é isso contestar. mesmo. E vai embora. Né? Muito bem. O que nós podemos entender diante disso? Que a igreja hoje não está fazendo. Porque se aqui está falando que esses líderes, eles têm uma responsabilidade, têm um alvo a ser atingido, para que haja um crescimento do corpo, maturidade. E nós temos visto aí muitas e muitas igrejas gerando, a gente brinca, né, meninos de rua espiritual, né? Pessoas que não sabem nada. Vai para lá, vai para cá, não sabe nada. Pessoas que estão há muitos anos dentro de igreja e não sabem nem quem é Jesus. Não sabem que foi ele quem criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder antes dele se tornar Jesus, antes dele se fazer carne. O Logos. Né? Então, o que está falhando? Onde está o problema que as nossas igrejas dos dias de hoje, não todas, graças a Deus, estão com membros imaturos? O que está falhando? Onde está falhando? Acabei de falar. Então fala de novo, repete. Porque assim, se a igreja, que a gente falou da outra vez, tem muita pessoa que está lá, mas não é cristã. Tem muito cristão que está lá, não sabe nem o que é dom. Confunde dom com talento. Esses dons, eles não são praticados porque você tem pouco tempo de comunhão com os irmãos. Não tem conhecimento da palavra. Vem um monte de doutrina falsa, a pessoa acaba abraçando. Entendeu? Então isso enfraquece a igreja, deixa a igreja cheia de gente que muitas vezes nem é cristão, são religioso, que vai lá, tenta fazer as coisas certas, mas no fundo, vai lá ver a vida do cara, tá tudo errado, né? Não tem temor de Deus, não tem nada, e assim, pouquíssimos ali que realmente têm os dons, né? E muitas vezes até nem consegue ter algum espaço na igreja, porque às vezes a igreja até prioriza os caras que têm mais dinheiro ou que têm influência. E aquele carinha lá que até o Espírito Santo gostaria de ter alguma coisa para ser útil dentro da igreja, muitas vezes não consegue, entendeu? Ou porque, nós já temos os líderes que ensinam, você não vai ter, você não vai falar, entendeu? Então, tudo isso aí leva a uma igreja fraca, uma igreja que não cresce, uma igreja levada por todo vento de doutrina. Então, isso faz com que a igreja esteja no estado que está hoje. Mas alguma coisa, inclusive, nós estamos vivendo, eu sempre falo para os meus discípulos, que nós estamos vivendo o livro de Judas, né? Que fala que todo vento de doutrina, né? Então, assim, inclusive por esses líderes, falsos líderes, pastores, né? eles estão ligados às coisas ruins, né, da Bíblia. Eu não sei se você... Posso ler? Se for só especificamente. Só específico. Judas 1. Enquanto ela acha... Eu já achei. Já achou? Então, por favor. Ele fala assim no 1:3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Exortando, para lembrar, é encorajando, tá? Encorajando. Não é puxando a orelha, que é admoestar. Tá. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, isso é muito importante, se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, presta atenção. Não são cristãos, mas estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Estão como líderes. Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega
e negam o nosso único, soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, isso é uma realidade palpável nos nossos dias. Uma porção de pastoras sensuais falando bobagem, falando heresias, ok? E pastores que estão subindo em postes, subindo em coluna, né, latindo, correndo que nem cachorro, fazendo, ou seja, pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como as pessoas não têm conhecimento, elas não... Claro. E as pessoas estão gritando aleluia. Aleluia. Tinha até não vou falar o nome da cantora, mas ela ficou assim, tipo, imitando um leão Sim. absurdo, né? Isso são coisas que, infelizmente... Que não tem nada a ver. Bom, Caio, você está aqui, tem alguma pergunta dentro disso que você está ouvindo? Que você gostaria de fazer? Gostaria, pastor, de que explicasse a diferença. O mestre, você falou, né? Que é aquele que estuda mais, hebraico, enfim, as outras culturas. A diferença entre evangelistas e pastores. A diferença entre um e outro. Sim. Mas qual é a pergunta também? A pergunta A é diferença a diferença entre um e outro. Entre o evangelista e o pastor. Então, do mestre, querido, é como eu disse para você. Você vai mergulhar... Evangelista e pastor. De evangelista e pastor? Pensei que era do mestre. Não. Tá, então pastor é aquele que apacenta suas ovelhas. Ele tem assim, aquela mesma conduta de Jesus, tá? Ele vai até a necessidade, ele cuida. Veja o que está escrito em Salmo 23, é aquilo ali. Ele leva aquelas ovelhas para pastos verdejantes, enfim. Quando você... Águas tranquilas. Então, quando você realmente sabe que ele é um pastor, como é que eu percebo? É quando as pessoas querem ficar perto dele. As pessoas o buscam, as pessoas se sentem amadas, agasalhadas, ensinadas. Ele ensina, é o que Jesus fazia com os apóstolos. Ele os ensina a falar com Deus, o Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Ele os ensina a como não só estudar a palavra de Deus, mas aplicar a palavra nas suas próprias vidas. Ok? Então isso, ele conforta, ele aconselha, ele confronta, ele disciplina. Ele não passa a mão na cabeça quando aquela pessoa está em pecado. Ok? Ele ministra não só do púlpito, publicamente, mas também de casa em casa. Infelizmente, a maioria dos pastores dos nossos dias são pastores de púlpito, né? E eu acho que isso é uma grande falha e não faz aquilo que Deus falou, que é exatamente o quê? Você realmente ser um discipulador dos seus discípulos. Então, um pastor que é pastor de verdade, ele vai fazer o que Paulo fez e que Jesus fez. Vai caminhar com discípulos, preparando-os para se reproduzir. E o evangelista? O evangelista é aquela pessoa que ele tem sede de alma. Onde ele está, não importa as circunstâncias, ele vai estar pregando a palavra de Deus. Ele vai estar pregando. Então, e é assim. E fazendo a mesma coisa, né? Edificando, ensinando, mas todos nós temos a ordem de estar indo e pregando o evangelho, tendo ou não o dom de evangelista. Mas quando um evangelista prega, as pessoas se convertem aos montes muitas vezes. Tá? Então, grandes pregadores do passado, que foram grandes evangelistas, eles realmente fizeram a coisa assim tremenda, né?
Billy Graham, por exemplo, Billy Graham era um pregador, assim, falava, as pessoas realmente se colocavam, e outros do passado e presente. Então tem pessoas que são homens de Deus que fazem isso. Por exemplo, tem um grupo de pessoas, 10 pessoas. Se ele é evangelista, ele começa a falar, aquelas 10 pessoas ficam atentas. E o Espírito vai tocar. Não significa que os 10 se convertam, mas é uma grande chance. Tem os mesmos 10. Eu não sou evangelista. Eu vou estar pregando e tal. É possível que um se converta ou nenhum. Entendeu? Então, o dom é um facilitador. Agora, só voltando ao que você me perguntou, existe na palavra de Deus, em Ezequiel 37:1, uma passagem que ilustra tremendamente, Marcos, o dia do arrebatamento. Esse aqui é o quê? Ezequiel 37:1. Não é o dia do arrebatamento. Aqui está falando sobre Israel, ok? Falando sobre Israel. É apenas uma mera ilustração do que vai acontecer com Israel, ou seja, Israel voltou para a terra, mas ainda não tem o Espírito. Só aí você está falando do Velho Testamento. Né? Velho Testamento, então, Fala Ezequiel 37:1. Então, aqui o que eu vou ler não é o arrebatamento, mas ilustra tremendamente o arrebatamento. Vamos ler lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, não tinham vida. Ele está se referindo à nação de Israel, que está sem a glória do Senhor. Está de costas afastadas, são religiosos, alguns sinceros, rejeitaram o seu Messias, né? Estão sem vida. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Olha que pergunta, hein? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso que é osso não ouve, né? Mas é uma ilustração sobre o povo. Não se esqueçam que ele está fazendo uma ilustração com respeito ao povo que está, vamos dizer assim, guardado por Deus, porque continua sendo o povo do Senhor, só que eles não estão tendo vida, não estão tendo relacionamento com Deus. Eles hoje são ateus, cabala, feitiço, tem tudo que você possa imaginar, mas não tem vida. Os poucos que têm são convertidos e são perseguidos. Muito bem. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Imagina aqueles que morreram em Cristo, voltando para cá, e isso acontecendo, né? Aqui não está falando daqueles que estão vivos, crentes. Então, aqui está falando do povo de Israel, mas é uma boa ilustração para nós. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Ou seja, o povo de Israel foi restaurado em termos de nação, voltou em 48 lá para Israel, mas não há vida, né? E
Tem muitos lá dentro que são pessoas sinceras, mas infelizmente não conhecem ainda o Messias de Israel. Então, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então, uma boa ilustração, não é? Agora ele vai explicar essa parábola aqui. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Percebe que se as pessoas não estudam, elas vão pensar que é arrebatamento. Se parar antes, né? Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Isso se cumpriu. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Eles tinham sido enviados para tudo quanto é país, né? Aí vem o 14, que vai ocorrer no final da grande tribulação. É quando eles começarem a clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí eles vão ver aqueles a quem eles transpassaram. E aqueles que estiverem em Israel, que não receberam a marca da besta, esses vão se converter. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então a profecia cumprida quanto à volta, mas falta agora o avivamento que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar de forma visível com a igreja, com os crentes do Velho Testamento e também... Então eles vão ser o último, né, pastor? A poder, eles vão ser o último, na verdade. Não só. Nessa época da grande tribulação, 144 mil, na segunda metade, né? 3 anos e meio, vão estar pregando o evangelho do reino para todas as nações. E claro, o povo de Israel vai estar rejeitando o anticristo, porque ele criou lá uma estátua que tem fôlego de vida. Celulares que se você tem. Né? Que é, na verdade, o quê? É simplesmente um robô inteligente. 45 anos atrás, quando alguém perguntava para mim como é que é isso, eu não sabia responder. Mas hoje, se você entrar no Google e buscar o templo de Buda no Japão, você vai ver uma deusa budista ministrando para os líderes, né, para os sacerdotes lá, budistas, e eles se dobrando diante. É exatamente o que vai acontecer com a estátua do anticristo. Mesma coisa. Bem, nós demos um bom passeio e paramos aí no versículo 14, e a semana que vem nós vamos seguir no 15 em diante. Tá bom? Alguém tem algum acréscimo, Marcos? Foram respondidas as tuas questões. Então, tem nesse texto que você viu aí dos ossos secos que fala filho do homem, né? A gente está assistindo naquele filme lá do The Chosen, né? Que fala também o filho do homem, parece que tem Daniel também, né? Só que o filho do homem que fala em Daniel se refere, no contexto, se refere ao Messias. Se refere ao Messias. E esse aqui? Esse é o filho do homem, é o próprio profeta. Ah, tá. Tá bom? Comentários finais? Não, acho que é o primordial aí, né, de todos esses versículos, é a gente não ser levado pelo vento de doutrina. A gente não vai ser levado se a gente cumprir aquilo que foi falado, né? Saber os dons, ler a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente falou, né? Então, acho que o que está faltando aí para as igrejas é isso, né? Fazer discípulos. Fazer discípulos. A ausência de discipuladores
é que está impedindo tudo que você falou. Maturidade, amor, aplicabilidade, saber orar, saber, enfim, pregar a palavra, tudo isso é falta de quem? Uma De um coisa discipulador. que eu acho muito interessante, porque quando nós nos convertemos, nós já iniciamos uma congregação e a gente foi obrigado a conhecer a palavra de Deus, né? Assim, sozinho. Então, é como se fosse um autodidata. Sim, né? fomos, mesmo porque eu não tive um discipulador. Não teve um Eu discipulador. tive, sim, pessoas que nem o Walter, que nem o Manuel Cunha, Sim. que eu via o exemplo deles Sim. de mergulhar na palavra e eu comecei a fazer a mesma coisa. Sim. Mas, assim, a necessidade do discipulado surgiu nesse meio, né? Porque, assim, a gente tinha que crescer, porque nós tínhamos muitas pessoas para cuidar. Né? Então, teve esse momento de trazer os dons, fazer a igreja crescer. Né? Então, mas, assim, o que a gente vê nessas igrejas, né, é que o pastor prega domingo e acabou. Quer dizer, a vida cristã se resume no domingo, né? Eu vou à igreja, abro a minha Bíblia, muitas vezes nem isso mais, porque tem aquele mural, a pessoa lê ali, né? É verdade. Então, assim, eu creio que está, assim, muito pior, né? Então, a facilidade de Judas, que é o último livro, né? Vamos dizer assim, das igrejas, isso vai concretizar, porque as pessoas, elas não são ensinadas, né? Então, vai surgir muitos falsos, né? Inclusive, quem nunca leu Judas é maravilhoso, assim, né? Para você saber quem são esses falsos mestres, né? Amém. Caio, você teria alguma coisa para acrescentar? Não, pastor, tudo em ordem? entendi. Tá bom, então nós ficamos por aqui e agradecemos a Deus, né, por esse tempo. Espero que vocês tenham sido edificados e que esta palavra realmente possa incomodar o teu coração. Então, só para lembrar, toda quarta-feira, e ontem eu fiz exatamente com o tema "Não vou permitir que aconteça o Apocalipse", né? Esse foi o tema, e eu vou macetar o Apocalipse, né? Então, está lá, inclusive, já no Face e também no YouTube. Isso é quarta-feira, sempre um tema avulso. Na sexta, nós estamos estudando Lucas versículo a versículo, tá bem? Então, que Deus os abençoe. Até a próxima. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém.